de linha, um arco, um grande e uma argolinha bem pequena. Eu boto as medidas ali que eu usei. Eu vou enrolar esse arco aqui da mesma forma que eu fiz. Primeiro eu passei uma fita crepe para ele não ficar de outra cor, para ficar parecido, para não aparecer o fundo, né? Enrolei todo isso aqui é um cano e ele era marrom, então eu enrolei ele todo com fita crepe. E agora eu vou fazer isso aqui. Ó, esse também era um cano, era um pedaço também. Só que é melhor fazer com arame, bem melhor, tá? Mais fácil. Com bombolê, né? Se quiser fazer com bombolê também dá.
Vou usar toda aqui.
Agora tem que trocar as cordas. Essas cordas aqui da lateral, elas têm que vir pra dentro.
ter que vir pra dentro. Então, essas vêm pra fora agora. Aí vem aqui e aqui. Por quê? Porque tá maior essas cordas aqui. Pra equilibrar. Não tem que trabalhar com uma... Aqui, se quiser, dava pra botar dava pra colocar uma pedra, uma bolinha, se quiser. Se quiser, né? Mas eu não quero. Na verdade, eu não tenho. Não comprei. Não, eu até colocaria. E aí, continua por mais 35 centímetros. E aí vai mais 35 centímetros. Total, 70 centímetros. Aí tem que trabalhar com uma corda enorme aqui pra dar certo. Daí dá mais trabalho ainda. Depois eu volto. E tem que fazer em todos eles a mesma coisa. Tá? De lado as cordas. Isso aí, depois nós voltamos. Vou procurar uns 70 centímetros. Daqui. Até aqui, 70 centímetros. Aqui tem que medir todinha ao redor, todinho. Aqui, medir todo e dividir por 4 para saber as medidas aqui. A minha medida deu, como o meu deu no total 1,65, eu dividi por 4, aí o total deu 41 e um pouquinho. Vou marcar os 41 centímetros. 41, aqui. Vou marcar. Vou espetar, né? Certo, 41 aqui. Quase 42.
2x. Bem. Por cima. Já pega o X, toca no pau, bota no meio. Até que enfim. Até que enfim. Eu posso pendurar agora. Ai, minhas costas. Ó, agora tem que pegar e medir de um até lá no outro. Até no meio do outro ali. E pegar essa medida aqui, que deu. Deu aqui, né? Sim. Tem que pegar essa medida aqui e dividir por 4. E fazer as marcações. Pode marcar. Eu afastei, né? Aqui. Depois eu junto de novo. Mas se quiser, dá pra botar um coisa ou um alfinete. Ou marcar com giz, aí vai da criatividade. Porque aqui a gente vai colocar mais 3 cordas. 3 cordas, tá? Agora você vai cortar 6 cordas. Eu vou passar a metragem ali desse que eu tô fazendo, que foi com 50 centímetros de diâmetro. Você vai juntar as duas pontas, né? Pra ela ficar do mesmo tamanho. Vai pegar a parte lá de baixo, daí no caso aqui. Depois que juntou as pontas, segura numa mão e segura na outra pra não se perder. Vai vir onde você marcou, aquelas medidas que eu falei que tinha que dividir por 4. E vai colocar assim, ó, aqui. E pegar essas duas pontinhas aqui. E vai puxando até ela encontrar ali. Aí, como eu marquei assim, eu vou juntar de novo aqui. E vou colocar da onde eu marquei pra cá. Apertar, soltar. Vou pegar outra corda também. Já juntei as duas pontas. E vou colocar do ladinho dela, de trás ali. E vou puxar. Até. Aí eu boto do lado daquela. Bem aonde eu marquei. Aí você depois confere, vê se deu a medida certinha. Eu fiz na do meio, mas não dá nada. Em cada marquinha daquela que você marcou, você vai fazer isso. Depois você vai medir pra ver se ficou certo.
na hora de puxar aqui, pra não puxar uma linha mais do que a outra, hein? Porque senão vai ficar sobrando linha de um lado e faltando do outro. Ali onde eu marquei. Dá uma ajustadinha. Sempre botando as duas pontinhas junto. Do ladinho. Deixa pra apertar bem na hora de medir, pra ver se ficou certo. Aqui também. Ali. Uma do ladinho da outra. E agora mede pra ver se ficou certo, tá? A distância entre uma e outra. Daqui a aqui, o meu tinha dado isso, né? 11, mais ou menos. Aí do meio daqui até lá, 11, ó, tá certo? 11. Aí do meio até lá, 11. Do meio até lá, 11, ó, deu certinho, todos eles. Então, tá tudo certo. A gente só dá uma juntadinha aqui um pouquinho mais, se quiser, ou deixa assim mesmo, não tem problema. Coloca na mesma medida, mais ou menos, as 4 linhas, vai apertar bem, ó. Aqui, aperta, aperta. E aí vai fazer isso em toda ela, ó, toda ela, tá? Toda ela a mesma coisa. Depois eu vou passar as medidas da linha pra um diâmetro menor aqui, que daí vai menos linha. Que eu quis fazer maior, eu quis fazer com 50 centímetros de diâmetro, então foi um pouco mais de linha. Agora aqui, a gente vai fazer um nó quadrado. Eu começo aqui, passo por trás dessa, das duas do meio. Essas duas do meio sempre vão ficar paradas. Passo por trás dessa, por cima dessa aqui, ó. E aí eu pego essa aqui e jogo aqui dentro, aqui, ó. Passo por dentro, aqui, ó. E por cima dessas duas ali, né? Faço bem justinho lá em cima. Aí eu fiz esse lado pra cá, né? Primeiro. Agora eu vou fazer o contrário. Vou pegar esse aqui, vou passar por trás, fazendo um arco aqui, e vou passar por cima desse aqui. Aí eu pego esse aqui, passo lá dentro, por cima dessas duas aqui, ó. Esse é o nó quadrado. Puxo a mão, levo lá pra cima, puxo um lado, puxo o outro e aperto. Aí eu vou fazer em toda ela, da minha peça. Mesma coisa aqui. Eu sempre começo desse lado, né? Do lado direito. Passo. É os dois do meio, né? Passo por trás e pela frente. Pego essa aqui que eu passei por trás e passo e jogo lá pela frente. Em cima, aperto. E agora é o contrário. Essa aqui por trás, por cima, ó. Pego essa aqui, boto lá dentro e puxo. Levo até lá em cima, aperto. Mesma coisa aqui. Isso eu vou fazer em toda ela, a mesma coisa. Por trás, por cima e passo de novo o buraco. Isso vai me dar um nó quadrado. Agora é o contrário. Esse por trás, por cima desse e esse aqui no buraco. Arrumo e aperto. Isso eu vou fazer nela todinha. Trás, por cima e passo de novo no buraco. Ó. Então, eu fiz toda ela ao redor, esse ponto aqui, ponto quadrado, né? Aqui você pode empurrar bem pra cima, apertar bem, pra ele ficar bem lá em cima, né? Depois de fazer todo ele assim, agora nós vamos fazer outro ponto. É o ponto quadrado ainda. Só que a gente vai pegar, juntar esse com esse, ó. Vou começar daqui da onde começa aqui a lista aqui, a alça. Vou pegar esses dois vão ficar no meio. E esse aqui com esse aqui é que vai fazer o ponto quadrado agora, o nó quadrado. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar por trás, passar por cima desse e pegar esse aqui e botar lá dentro do nozinho e puxar. A mesma coisa, só porém vai mudar os fios.
aí eu vou fazer com o outro lado agora. Esse passa por baixo, passa por cima desse, joga lá no meinho e puxa. A mesma coisa. Dá uma puxadinha aqui, dá uma puxadinha aqui, aperta. Tem que ajustar bem ele, porque se ele ficar frouxo, desmancha, né, gente? Então tem que, ó, bem justinho. Aí eu vou fazer isso em toda ela também, ó. Agora nós vamos dar continuidade aqui. É a mesma coisa. Eu até vou ensinar uma coisa diferente aqui. Meio, né? Duas pra lá, duas pra lá. Aí vai a mesma coisa. Uma pra cá, esse aqui por cima e pega ali e vai. É o mesmo nó, mesma coisa, só que agora é aqui. Aí você tem que deixar. Eu gosto de usar um clipezinho assim pequenininho, ó. Porque daí, tipo, eu venho aqui, acerto aqui o nó, ó. Acerto primeiro aqui. E eu boto aqui, ó. Ó. Deixa eu tentar fazer de um jeito que dê pra entender. Eu coloco aqui, ó. Ó, não tá por trás, ó. Aí ele segura, eu posso soltar, ó. Pra fazer o segundo nó. E não perder, pra não ficar perdendo tempo. Quatro nesse, então tem que continuar. Então, se eu tô indo pra lá, eu tenho que ir sempre pra lá. Se eu voltar aqui, eu vou me perder, vai ficar errado. Então eu tenho que ter a noção de que eu tô indo pra lá.
Se quiser, pode fazer sempre pro mesmo lado. Só que daí tem que virar lá em cima, tem que virar na argola, que daqui a pouco ele começa a se torcer, né? Eu prefiro fazer um lado pra um lado, outro lado pro outro. Então, 2, seguro 2 lá. Mesma coisa. Quer segurar aqui? Pra facilitar? Segura. Vem aqui, por cima, por dentro. Venho, solta aqui, né, pra não se atrapalhar. Arruma pra ficar embaixo do nó ali, ó. E o mesmo tanto, mais ou menos. Se quiser fazer mais aberto, faz, né? Então, e aqui, fiz todo ele a volta. Aqui, termina, ó. Vê que sobrou 2, quer dizer que terminou. Porque antes sobrava 2 aqui, 4 aqui. Agora sobrou 2 de cada, então terminou a carreira. Aí a gente faz a última carreira, seguro e faço o nó quadrado. E assim eu vou de novo nele todinho. Cheguei na terceira carreira, né? Onde a gente termina mais uma carreira. Então, vou terminar essa aqui. Como eu falei pra vocês, ó. Prende ali pra facilitar a vida. Pra cá, pra lá. Ó. Solta. Acerta o meio. Né? Prende também pra facilitar a vida. Não pode esquecer que é um pra cá, o outro tem que ser pro outro lado. Porque ele tem que ficar um de cada lado. Pra fazer o nó, fechar o nó quadrado. Solta, acerta lá em cima, aperta. Se ficar frouxo esses dois aqui, é só dar uma puxadinha aqui, ó, e apertar, ó. Ele até dar uma subidinha. Então, vou terminar essa aqui. Como eu falei pra vocês, ó. Prende ali pra facilitar a vida. Um pra cá, um pra lá. Ó. Solta. Quando você parar, às vezes precisa, sei lá, atender alguém, ou parar pra comer, ou ir no banheiro, coisa assim, pra não se perder, eu gosto sempre de já deixar assim. Ah, eu parei aqui, então, ó, o próximo, vamos dizer assim, eu parei aqui, né? Vamos dizer que eu parei aqui. Então, eu já deixo aqui, ó, eu já deixo assim, presinho, que é pra mim não esquecer onde é que eu parei, pra não me confundir, porque isso aqui é... Depois de um certo tamanho, aqui é fácil, porque daí tu vai contando, mas depois de um certo tamanho, e que ele vai vindo, tu vai acabar se perdendo, daí até contar tudo de novo, ver onde é que tá, onde é que parou. Então, pra mim, é mais fácil eu deixar assim e assim, eu sei onde eu parei, entendeu? É uma dica, no caso, né? Agora eu vou continuar o cestinho aqui, que isso aqui é um cesto, né? Até eu chegar lá, e depois eu conto pra vocês quantas carreiras deu. E aí eu volto com ele praticamente pronto ali e para terminar o cesto. Tinha esquecido de acender a luz, aí ficou escuro o outro vídeo. Mas acho que deu para enxergar, né? Que agora eu vou continuar aqui. Ó, ficou assim, ó. Tá ficando maravilhoso. Meu cestinho. Tá vendo que ele tá entrando, ó? Fazendo mais justinho, ele vai entrando. Se eu fizesse mais largo, ele não ia entrar. E mesmo assim, se eu quisesse fazer ele reto, daí eu teria que colocar mais linha. E como eu coloquei menos linha, ele já vai entrando. A última carreira tem que fazer 2 nó quadrados pra fechar ela toda. Ela vai ficar toda fechada. Então, eu vou mostrar como é que funciona. Aí, agora... juntar todas elas, bem justinho. Fechar. E assim vai. Ela ao redor todinha, tá? Todinha ao redor, pra fechar bem aqui, pra depois nós juntar. Agora, com esse cordãozinho aqui de 1,12 m, eu cortei ele. Eu vou fazer
ser mais fácil, a gente amarra uma cordinha aqui, ó. Essa cordinha vai ficar escondidinha mesmo. Eu amarrei um cordãozinho bem fininho. Pode ser um elastiquinho. Eu não gosto de botar elástico porque depois o elástico derrete, mas um cordãozinho, ó. É só uma cordinha mesmo, fininha, só pra me auxiliar, pra mim não ficar perdida. Aí eu peguei uma corda da mesma, né? De 1,12 m eu cortei. E eu vou fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui eu vou deixar pra cima, que é a ponta que eu enrolei. Eu aproveitei um pedaço que eu tinha ali pra enrolar uma fita. Vou deixar a fita aqui pra cima. Vou colocar a minha mão aqui e dobrar do mesmo tamanho da mão aqui, ó. Do mesmo tamanho da mão, vou levar lá pra cima e segurar. Deixa só um pouquinho pra fora aqui, ó. Esse pouquinho aqui, ó, pra fora, tá bom. E aí eu vou fazer voltas aqui, ó. Uma volta por cima dessa linha ali, né? E agora, aí eu dou uma ajustadinha, não é pra ajustar demais, tá? Porque depois eu vou ter que puxar isso aqui, ó, por baixo ali, ó. Eu vou rodeando agora por baixo, ó, da linha, ó. Outra carreira, 3. Outra carreira, 4. 5. Eu dou uma puxadinha pra ajustar, 6. 7. 10. Essa pontinha que sobrou aqui, eu coloco aqui dentro, ó. Eu passo ela aqui dentro, ó. Vou passar ela aqui dentro, tá? E aí, eu seguro essa e eu vou puxar essa aqui de cima agora, ó. Puxar, ó. Tá vendo que ela vai puxar ela pra dentro, ó? Ela vai puxar, ó. Puxou lá pra dentro, ó. Esse é um nó escondido. Agora eu posso vir aqui e cortar aquela minha linha que eu tinha antes. Se ela estiver aparecendo, eu corto ela, senão deixa ela lá embaixo, né? Só tirar essa aqui. Foi a linha que eu tinha usado antes. Corto essa aqui, dou uma puxadinha assim, ó. Cortar ela bem ali, ó. Corto essa também. Escondido o nó e fechou. Agora eu vou mostrar como é que ficou. Como é que ficou lá dentro, tá? Pra vocês verem. E aqui a ponta, ó. Ficou assim, dá pra abrir essas pontas, pentear, ficar tudo penteado. Fazer nozinho se quiser também. Deixar solto, que dela vai se abrindo com o tempo, ela vai se esgaçando tudo. Essas pontas aqui vão se esgaçando. Aí vão ficando tudo aberta, ó. Se quiser pentear, ela vai se abrindo e fazendo... vai ficando aberta, né? Se quiser botar bolinha, bota bolinha. Gente, eu não queria deixar ela só sem nada, então eu tô fazendo franja. Aí eu aproveitei umas sobras que eu tinha, que medem mais ou menos 50 centímetros, e eu tô colocando ao redor. Aqui eu coloquei 50, se eu não me engano, 54 pedacinhos de
50 centímetros. Daí eu só faço isso aqui, ó. Só coloco assim. Eu coloquei já ao redor toda ela, né? Só falta esse pedaço aqui que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Que eu tô fazendo isso, deixando um intervalo de mais ou menos uns 2 dedos cada um. Aí eu não aperto muito na hora que eu coloco, porque depois que eu coloco todas, tirei 54 por 4 pra mim ver quantas que eu tinha que colocar, né? Aqui. Sim. Aí eu não aperto, só deixo apertar depois. Centralizar direitinho, né? Onde que vai ficar cada uma, né? E aí depois eu vou desfiar todas essas linhas para um tamanho só. Porque como eram sobras, tem umas que são um pouco maior, outras um pouco menor. E aí, não sei, a hora que eu desfiar, se eu gostar, eu deixo, senão eu vou cortar. Aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou elas depois de desfiadas. Tá bom? Ó, como é que ficou as franjinhas. Dá pra deixar assim também. Dá pra cortar uma mais comprida, uma mais curta, uma mais comprida, uma mais curta. Ou cortar todas do mesmo tamanho. Dá pra passar goma laca. É goma laca o nome? Acho que é goma laca. Esqueci o nome agora. Nas pontas também. Pra ela não desfiar. E depois cortar, né? Pra ela ficar bem sem desfiar. Né? E também dá pra desfiar, que é o que eu vou fazer. Eu prefiro desfiar. Vou desfiar, que daí ela vai ficar mais cheia. Vocês vão ver. Eu pego um pente fino. Pode ser uma escova também, depende do tecido que vocês estão usando, né? Gente, eu aconselho usar máscara quando vão trabalhar com esse tipo de linha aqui, que é a linha que é o cordão. Porque ele solta bastante fiapo, assim, sabe? Principalmente na hora de desfiar, tá? Eu vou só penteando como se eu estivesse desembaraçando um cabelo. Ele vai desembaraçando, como se estivesse mesmo desembaraçando um cabelo. Aí ele vai ficando assim, ó. O cabelo desembaraçando. É bom começar das pontas, porque se começar lá de cima, é a mesma coisa que quando vai desembaraçar um cabelo. Começa pelas pontas, né? Aí não dá graça. Aí, depois de toda ela colocada, você vem e acerta, né? Aperta bem o ponto aqui, ó. Como se estivesse penteando um cabelo mesmo. Começa nas pontas e vai subindo, vai subindo. Demora um pouquinho, mas depois dá até para dar uma desenroladinha assim, aí passar o pente também, que é o que às vezes eu faço. Porque como ele é acostumado a ficar enrolado, às vezes mesmo que a gente desenrole ele vai lá e se enrola sozinho de novo. Então, por isso que depois até é bom passar uma escova, tá? Depois de terminar de desembaraçar, é bom pegar uma escova. Tem que ser devagar, porque também, ó, ele solta bastante, às vezes arrebenta, ó, solta pelinhos, ó. Por isso é interessante botar uma máscara, né? Que vai subir pelinho no ar. Depois eu mostro como é que ficou.